E se eu te dissesse que o sistema operacional mais poderoso do planeta é, ao mesmo tempo, um dos maiores fracassos da história dos computadores pessoais? Parece um paradoxo, eu sei, mas essa é a história do Linux. Por décadas, ele tem sido a espinha dorsal silenciosa do nosso mundo digital. A grande maioria da infraestrutura de nuvens que suporta a internet roda em Linux. Desde 2017, praticamente 100% dos top 500 supercomputadores mais rápidos do mundo usam Linux. O Android, que está em bilhões de celulares, é construído sobre o kernel Linux. Ele está em tudo: roteadores, TVs, carros e até na Estação Espacial Internacional. O Linux domina de forma absoluta quase todos os cantos da tecnologia, exceto um: o lugar onde talvez ele tenha sido construído para estar, o computador pessoal. Durante 30 anos, a participação no mercado Linux em desktops de usuários comuns ficou estagnada, patinando em números baixíssimos, às vezes 1 a 2%, raramente pegando 3%, mas nunca decolando de verdade. A piada da indústria era sempre a mesma: este será o ano do Linux no mundo desktop. Uma piada que se repetia ano após ano, sem nunca virar realidade. O próprio criador do Linux, Linus Torvalds, já se referia ao desempenho no desktop como um fracasso pessoal. Mas e se essa piada estiver, finalmente, perdendo a graça? Silenciosamente, ela pode estar se tornando verdade. Nos últimos anos, algo mudou, impulsionado por uma força inesperada, a vinda do mundo dos games, e por uma insatisfação crescente com os sistemas operacionais dominantes. O Linux começou uma certa virada de jogo. Pela primeira vez na história, sua participação no mercado está crescendo de forma constante. Dados da StatCounter mostram que o Linux quebrou a barreira dos 4% globalmente, e em alguns mercados, como o americano, já passou os 5%. A verdade é que o fracasso do Linux desktop nunca foi por falta de qualidade técnica. Foi mais uma história de poder de mercado, acordos comerciais, marketing e até mesmo a barreira psicológica. Hoje, vamos desvendar por que o Pinguim nunca conseguiu conquistar sua própria casa. E o mais importante, vamos entender a reviravolta que está acontecendo e por que, dessa vez, a ascensão do Linux pode ser para valer. E pessoal, antes de continuar o vídeo, deixa eu dar uma mensagem rápida aqui. Se você quer ir mais a fundo no terminal Linux, eu criei um curso completo. São aproximadamente 20 aulas que vão desde a navegação básica até filtros avançados: seed, sort, grep, cut e tudo mais. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Aproveitem, pois está em preço de lançamento. Porém, quando todas as aulas terminarem de sair, o preço sobe. Então, corre lá, clica no link e aproveite o curso. Para entendermos a virada, primeiro precisamos dissecar a derrota. Por que um sistema robusto, seguro, estável e gratuito foi tão rejeitado pelo usuário comum? A resposta não é código, é o mercado. O primeiro capítulo dessa saga é um duopólio quase inalcançável. Nos anos 90 e 2000, o mercado de PCs era dominado por uma aliança tão poderosa que ganhou um apelido: a Intel, a união de Microsoft com o Windows e a Intel com seus processadores. A arma mais poderosa deles era a venda casada. Para o pessoal que é um pouco mais velho, vai se lembrar quando foram numa loja a primeira vez comprar um computador. Qual sistema operacional vinha nele? Bom, para ser sincero, em 100% ou quase dos casos, a resposta é Windows. Ninguém ia a uma loja, comprava uma caixa de hardware e depois decidia o que instalar. O computador já vinha pronto para usar com o Windows pré-instalado de fábrica. Esse foi um dos fatores mais críticos para o fracasso do Linux. A maioria dos consumidores não queria, e sejamos honestos, não sabia como, instalar um sistema operacional do zero. Era visto como algo arriscado, complicado e coisa de nerd. Ao garantir que o Windows fosse a experiência padrão, a Microsoft e seus parceiros como Dell, HP e Lenovo eliminaram a concorrência antes mesmo que o consumidor soubesse que ela existia. Para os fabricantes era um acordo irrecusável. Eles licenciavam o Windows em massa, recebiam suporte da Microsoft e simplificavam toda a sua operação. Oferecer Linux como padrão seria quebrar essa parceria lucrativa e assumir custos de suporte para um sistema que não estavam familiarizados. Era economicamente inviável. Linus Torvalds já apontou várias vezes que a pré-instalação é um fator decisivo para a adoção em massa. Ele argumentava que o sucesso do Android nos celulares aconteceu porque ele já vem instalado. Ninguém baixa uma imagem do Android para instalar no seu smartphone. Você compra o aparelho e ele simplesmente funciona. E historicamente, no desktop, o Linux nunca teve essa vantagem. Enquanto a Microsoft gastava bilhões em campanhas publicitárias icônicas, tornando o Windows sinônimo de computação, o Linux vivia num vácuo de marketing. Sua promoção era feita por comunidades de entusiastas e desenvolvedores. Não havia uma empresa com orçamento bilionário para colocar o Pinguim em comerciais de TV. Essa visibilidade criou um problema de imagem devastador. O Linux ganhou o estigma de ser um sistema de hacker.
A imagem popular era de uma tela preta com texto verde, cheia de linhas de comando. Era um sistema para programadores barbudos em porões escuros, não para sua avó checar e-mails. Esse estereótipo se retroalimentava com o tempo. O público não pedia porque o não conhecia. As lojas não vendiam porque o público não pedia. E muitos técnicos de informática, por desconhecimento, preferiam o ecossistema Windows, que era mais lucrativo para manutenção, e ativamente desaconselhavam o Linux para clientes comuns. A maior força do Linux também é, paradoxalmente, uma das suas maiores fraquezas para adoção em massa: a liberdade. Qualquer um pode pegar o kernel e criar seu próprio sistema. O resultado são centenas de distribuições: Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, Mint, Manjaro. Essa lista é praticamente infinita. Para um usuário experiente, isso é bem interessante, mas para um iniciante é um pesadelo. Alguém que decide testar o Linux se depara com uma pergunta paralisante: qual deles eu testo? É como entrar no supermercado e comprar refrigerante, encontrando 200 marcas diferentes. A maioria das pessoas simplesmente decide e pega a que conhece. E o problema ia além. Diferentes famílias de distro usavam formatos de software incompatíveis umas com as outras. Um programa para Ubuntu.deb não instalava em um Fedora. Para um desenvolvedor de software comercial, isso era um inferno. Em vez de criar e testar uma versão para Windows, ele precisava manter múltiplas versões para dezenas de distros. A maioria simplesmente decidia que não valia o esforço. E como consequência de tudo isso, o Linux virou um deserto de softwares populares. Por décadas, as ferramentas padrões da indústria não existiam para o Linux. O pacote Adobe, Photoshop Premiere, Microsoft Office nativo, software de engenharia como AutoCAD, nada disso existe nativamente. Se você precisasse de qualquer uma dessas ferramentas para trabalhar ou estudar, o Linux estava fora de cogitação. Mas o golpe final, o que realmente selou o destino do Pinguim no mercado doméstico, foi a ausência de jogos. O Windows, com a sua API gráfica DirectX, era a plataforma definitiva para jogos. Os grandes estúdios só desenvolviam para Windows e consoles. A solução da comunidade com Wine era uma camada de compatibilidade que tentava rodar jogos e softwares de Windows no Linux, mas historicamente era instável, complexo de ser configurado e o desempenho era uma loteria. Um jogo poderia funcionar hoje e quebrar na próxima atualização. Para piorar, com a ascensão dos jogos online, veio uma nova muralha: os sistemas anti-cheat. Jogos como Fortnite, Apex Legends e Valorant usam softwares anti-cheat ou anti-trapaça que operam em um nível profundo do sistema. Por muito tempo, eles simplesmente não eram compatíveis com Linux, bloqueando qualquer jogador que tentasse entrar. Se os seus amigos estavam jogando o último lançamento online, você poderia ficar de fora. Essa foi a barreira final, que manteve milhões de gamers presos ao ecossistema da Microsoft. Juntando as peças, o domínio da Wintel, o marketing inexistente, a confusão de distros e o deserto de software e jogos faz o fracasso do Linux ficar claro. Não foi uma falha técnica, mas uma derrota por nocaute no mercado. Mas digamos que a noite é mais escura logo antes do amanhecer. Por volta de 2020, as barreiras que isolavam o Linux começaram a ruir. E um catalisador, a força que empurrou a primeira peça do dominó, foi a Valve, a empresa por trás da maior plataforma de jogos para PC do mundo, a Steam. A Valve sempre teve uma relação tensa com a Microsoft. Vendo o Windows se mover para um modelo mais fechado com a Microsoft Store, a Valve percebeu que seu império da Steam estava em risco. Eles precisavam de um plano B, uma plataforma alternativa que pudesse controlar. Essa plataforma era o Linux. O primeiro passo foi resolver o problema dos jogos. Pouco antes disso, em 2018, a Valve já havia revelado o Proton. Ele não é apenas um emulador, é uma camada de compatibilidade de código aberto construído sobre o Wine, mas turbinada com tecnologias como o DXVK, que traduz os comandos gráficos do DirectX do Windows para Vulkan, uma API gráfica moderna que roda nativamente em Linux. O resultado foi mágico. De repente, milhares de jogos feitos para Windows começavam a funcionar em Linux através da Steam, com um simples clique em jogar. E o mais incrível, em muitos casos, o desempenho era quase idêntico ao nativo. Em alguns, até mesmo melhor. A barreira do não posso jogar começou a se rachar. Mas o Proton era só a arma. A Valve precisava de um vácuo para entregá-lo às massas. E aí, em 2022, eles lançaram a bomba, o Steam Deck. O Steam Deck é um PC gamer portátil que foi um enorme sucesso comercial, principalmente no mercado internacional, vendendo milhões de unidades. Mas sua característica mais radical estava no software. Ele não rodava o Windows, ele rodava o SteamOS, um sistema operacional baseado em Linux. O Steam Deck foi a prova de conceito definitiva. Ele colocou um dispositivo Linux nas mãos de milhões de jogadores, a maioria dos quais nem sabia ou se importava com o sistema por baixo. Para eles, era só um console que rodava jogos da Steam. E rodava bem. Jogos AAA, como Cyberpunk 2077, Elden Ring, rodavam de forma surpreendentemente, muitas vezes exigindo apenas alguns ajustes iniciais. O impacto foi sistêmico. Primeiro, forçou desenvolvedores a prestar atenção no Linux. Com milhões de usuários no Steam Deck, garantir a compatibilidade com o Proton virou uma necessidade comercial. E segundo, quebrou a estigma dos jogos.
A maior barreira para a adoção do Linux havia sido demolida. O número de usuários Linux na Steam, que historicamente ficava em torno de 1 a 2%, deu um salto, chegando a picos de mais de 5% em certas pesquisas de hardware. Enquanto isso, as próprias distribuições estavam amadurecendo. Elas deixaram de ser projetos rústicos e se tornaram sistemas operacionais polidos e profissionais. Distros como Ubuntu, Linux Mint, Pop! OS desenvolveram interfaces tão intuitivas quanto a do Windows ou macOS, e o processo de instalação virou uma sequência de cliques. Eles criaram lojas de aplicativos, que permitiam instalar programas com a mesma facilidade de um smartphone, e ao mesmo tempo, empresas como a System76, Framework e a Tuxedo Computers começaram a vender notebooks e desktops de alta qualidade com Linux pré-instalado, finalmente quebrando a barreira da venda casada e oferecendo uma experiência Linux pronta para usar. Terceiro fator foi a mudança cultural. Conforme o Windows introduzia mais telemetria, atualizações forçadas e anúncios no sistema, o número crescente de usuários, especialmente os mais técnicos, procuraram uma saída. Para os desenvolvedores, criadores e usuários preocupados com privacidade, o Linux se tornou um refúgio perfeito. Um sistema que não te espiona, não te força a nada e te dá controle total. O fato do Linux já dominar os servidores também faz com que muitos desenvolvedores migrassem seus desktops para ter um ambiente de trabalho mais consistente. Essa migração foi impulsionada pela insatisfação com o status quo e pela novidade do Linux nos novos mercados. Ela começou a aparecer nos números. Por décadas, a participação do mercado Linux esteve sempre presa abaixo dos 3%. Mas dados recentes da StatCounter mostram uma aceleração notável. A participação global no desktop, que quebrou a marca dos 3% em 2023, saltou para 4% em 2024 e cerca de 4,7% em 2025. Nos Estados Unidos, o mercado-chave, a marca bateu 5% e foi ultrapassada em junho de 2025. Isso não é mais uma flutuação, é uma tendência de crescimento sustentado. A maré, inegavelmente, está virando. A frase "esse será o ano do Linux" está passando de um meme para algo muito mais sério. A resposta se o Linux vai derrotar de fato o Windows e passar em market share é mais complicada do que um simples sim ou não. O futuro do Linux não é a dominação total. O Windows tem décadas de inércia corporativa e familiaridade ao seu favor. O que está acontecendo é que o Linux está finalmente se consolidando como uma terceira opção viável no mercado, ao lado do próprio Windows e do macOS. E para nichos específicos e crescentes, o Linux está se tornando a primeira e melhor opção. Para gamers que buscam customização e querem fugir das amarras do Windows, o Linux agora é uma alternativa interessante. Para desenvolvedores, a sinergia com servidores e um ambiente sem distrações torna o Linux muito superior ao Windows. Para usuários preocupados com privacidade, o Linux é a escolha óbvia. E para donos de hardware antigo, que o Windows 11 deixou para trás, distribuições mais leves do Linux podem dar uma vida nova a máquinas perfeitamente capazes. O sucesso do sistema não está medido pela sua capacidade de eliminar o Windows, mas sim em oferecer uma escolha real e robusta para um número cada vez maior de pessoas. E é nesse momento que surge a pergunta: e o problema da fragmentação de aplicativos? Ele também está sendo resolvido. Tecnologias como o Flatpak e o polêmico Snap estão unificando e empacotando. Um desenvolvedor pode criar um único pacote Flatpak e pode rodar em praticamente qualquer disco moderna. Isso resolve o pesadelo logístico dos desenvolvedores e garante que os usuários tenham acesso a softwares que simplesmente funcionam. Ainda há debates na comunidade sobre qual tecnologia é melhor, mas o simples fato de existirem já torna o ecossistema muito mais coeso. Além disso, temos o efeito bola de neve. A adoção de tecnologia geralmente o segue. A Steam Deck foi um empurrão inicial. Mais jogadores de Linux atraem mais desenvolvedores de jogos. Uma base de usuários maior e mais rica em jogos, por sua vez, pode finalmente chamar a atenção de indústrias de software profissional, como Adobe e Autodesk, que podem começar a vender, vendo um retorno no investimento. Isso, por sua vez, atrai mais profissionais, aumentando ainda mais a participação no mercado. É um ciclo que se retroalimenta lentamente. O crescimento de 3% para 5% pode não parecer muito em números absolutos, mas representa a quebra de barreira psicológica e o início dessa aceleração. O famigerado ano do Linux no desktop não será um evento explosivo, mas sim um processo contínuo de crescimento que já começou. Não é mais uma questão de se, é uma questão de quando e quão rápido isso vai acontecer. E bom pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí, até uma próxima, valeu!